Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao primeiro episódio do Domoscast do ano de 2026. Nós fechamos o ano de 2025 com poucos episódios, foi muita correria, muitas festas, e eu quero aproveitar essa oportunidade e desejar para você um feliz ano novo, um 2026 abençoado na presença do Senhor, que muitas coisas boas possam acontecer na sua vida. Acredito que você teve sua casa cheia também de visitas, nós também tivemos nossa casa muito cheia, mas estamos felizes por estar aqui hoje e começando com o primeiro episódio do ano de 2026. Muito bem-vindo, meu nome é Leonardo Ferrari, estou aqui com ela. Daniela Ferrari, sejam muito bem-vindos. E mais uma vez a gente vai estar aqui abordando um tema muito legal, trazendo para vocês. Inclusive foi uma promessa, né, amor, que nós fizemos. E na verdade foi um desafio que eu lancei para você, tá lembrado? Que eu falei que se eu te lanço um desafio, nós vamos ainda no ano de 2025 falar de filhos. Nós falamos de casamento, logicamente que é um tema muito profundo e não deu para aprofundar tanto, mas ao longo aí desse podcast e oportunidades a gente vai estar aqui sempre conversando e falando sobre casamento, sobre filhos, sobre trabalho, né? Enfim, sobre vida a dois. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o quê? Sobre Filhos. filhos, né? Criação de Filhos. E nós temos bastante filhos, né? Nós temos 5 filhos. E a gente quer conversar um pouquinho com vocês aqui hoje, falar sobre a criação de filhos e os desafios de criá-los, né? Você que tem filho aí, não sei qual a idade dos seus filhos, nós temos filhos de várias idades, né, amor? Nós temos Sim. filhos. Você quer falar? Pode, não, pode falar. Eu não me aventuro, deixo por você. Nós temos, vamos começar do mais velho para o mais novo, né? Nós temos filhos de 25, 23, 20, 18 e 13. É uma mão cheia. Sim. Quase um time de futebol de salão. Se colocar eu e você, dá um time de futebol de salão, né? Sim. Bom, e qual que é o desafio de criar filhos, né? É logicamente que nenhum filho a gente criou igual ao outro, embora a gente deu atenção, a gente deu carinho, a gente deu amor. Nós continuamos dando, nós temos filhos, igual você falou, filhos aí de 25 anos, mas Sim. com barba na cara, mas não deixa de ser filho que a gente ainda dá um certo. Tem um zelo, né? De cuidar, e afinal de contas, são nossos filhos, né? Sim. Nós geramos, você gerou como mãe, você carregou aí 9 meses aí no seu ventre. E a ligação de filho com mãe é muito maior do que com o pai, logicamente, né? Mas ambos têm a sua participação, né? Tanto eu quanto você, nós temos a nossa participação, né? Sim, cada um tem seu papel, né? Dentro de uma família, cada um tem seu papel. Os filhos têm um papel deles e marido, ele tem um papel de pai e a mãe tem um papel de mãe, né? A esposa tem um papel de mãe. Bom, e como é a criação de filho nesse mundo, né? Eu tenho aqui, até eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer aqui 5 blocos para a gente conversar um pouquinho, para ficar bem organizado, ficar bem estruturado. E assim, o tema central seria criar filhos em um mundo em crise. Como educar com propósito, limites e amor. Bom, quando eu faço uma pequena reflexão, né, e quando eu faço também uma pequena retrospectiva da minha vida, eu sou de uma família de mais 2 irmãos, né, infelizmente um irmão caçula não está mais entre nós, mas eu fico lembrando da criação, como eu fui criado, né, pelos meus pais, né. Meu pai era muito rígido, né, mas nos criou com o propósito de ser. Nós somos 3 irmãos, filhos homens, né? E logicamente foi uma criação de responsabilidade, nos preparando para estar no meio da sociedade, onde o compromisso e a responsabilidade do homem é trabalhar, né? Ter família, constituir sua família, ter seus filhos e criar seus filhos também para serem alguém e principalmente responsáveis, né? E aí a gente vem de uma outra geração, né? A sua geração Sim. também, como é que foi a sua família lá? Foi você, né? Mas Então, lá em casa sou eu e mais um irmão, né? Nós somos só 2. Então, crescemos juntos. A mais velha sempre protegendo o mais novo, isso é certo. lá em casa eu tinha responsabilidade, né? Eu já contei essa história para vocês. Eu tinha a responsabilidade, eu era encarregado pelo meu pai, de que eu tinha, por ser o mais velho, que cuidar dos meus 2 irmãos mais novos, né? E aí o peso da responsabilidade de cuidar, de zelar, de fazer o papel quando o pai e a mãe não tá perto era meu. Bom, e aí a gente veio, casou e
tivemos nossos filhos. E aí veio a preocupação, né? Como nós vamos criar os nossos filhos? Para serem o quê? Para fazer o quê? E preparar eles para ter suas famílias futuras. Bom, eu gostaria de abordar aqui para a gente conversar um pouco sobre, nesse cenário atual da educação dos filhos, quais são os maiores desafios de educar filhos na sociedade atual? Nossa, essa pergunta é uma pergunta que eu faço para nós dois aqui, que assim, é um grande desafio. Né? Sim. Nós somos criados sem acesso a celular, sem acesso à internet. A gente brincava na rua, né? A gente ficava louco para chegar final de semana, eu acredito que você também, com certeza, para a gente poder, sexta-feira à noite, poder encontrar com os amigos, brincar na frente de casa. E hoje é muito difícil hoje, né, amor? A gente praticamente não deixou nossos filhos na rua, né? Até que os meninos, os mais velhos, até que pegaram esse tempo ainda de rua. Eu lembro do Lucas soltando pipa, jogando bola, né? Até acho que o Davi, mais ou menos, ali ainda pegou esse tempo. Da Ana pra cá, que a gente já não tinha isso. Eu ia pra porta de casa, queria ir na rua, eu ia junto, sentava, parava tudo e ficava com ela. Geralmente eu negociava, olha, na hora que terminar o almoço, que eu arrumo a cozinha, a gente vai, senta um pouquinho lá fora, eu fico lá brincando com você. Pode ser? Pode. Uma coisa interessante é que os nossos filhos também tiveram a oportunidade de estar perto dos avós, principalmente dos seus pais, né? Por parte dos seus pais, porque a gente morou na cidade, né, onde seus pais também residiam. E aí eles tiveram a oportunidade de estar muito com eles, e eles gostavam muito de ir na roça, né? Então eles estavam sempre com eles. Então, assim, os nossos filhos tiveram a oportunidade de viver momentos que muitos filhos hoje, de muitas famílias, não têm. E uma coisa que eu acho, assim, que a gente tomou muito cuidado sempre foi que a gente nunca terceirizou a criação dos nossos filhos, nem para outras pessoas. Nós não terceirizamos a criação dos nossos filhos para celular, para internet, embora hoje eles tenham acesso a isto. Também não tem como não ter, né? O mundo, ele muda muito rápido, né? E de que forma educamos nossos filhos? Nós educamos nossos filhos para ter responsabilidade, para saber o que é certo e o que é errado, principalmente no requisito espiritual, vamos dizer assim, né? Não religioso, mas espiritual. Nós somos criados, né? Nós viemos aí de uma criação cristã e nós nos preocupamos em também ensinar os nossos filhos, como a palavra de Deus diz, né? Ensina o menino o caminho ensina o menino o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, não se desvie dele. Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque é o seguinte, embora eu pai, você mãe, casal, mesma casa, né, convivendo junto, mas eu tenho a minha forma de ver e educar, você também tem sua forma como mãe de ver e educar, e a gente nunca interferiu quando um chamasse a atenção dos filhos, correto? Não é isso mesmo? Sim. Eu acho que isso é essencial. Se você chama atenção, por mais que eu não ache, às vezes, que esteja certo, ou que passou, que excedeu, isso nunca é falado. E olha, nunca gente, foi falado na frente. Ela é mais brava do que eu, tá? Ela é muito mais brava do que eu. Ela pegava pesado com os meninos, ela não facilitava, não. Imagina, uma mulher dentro de casa, o marido sai para trabalhar, só volta à noite, com 5 crianças, não tinha como não ser brava. Não. Eu acho que não é nem brava. Eu acho que eu impunha e falava assim, ó, tem que ser feito, tem que ser assim. Porque criança, ela precisa de limite, não se enganem. Ela vai te levar numa posição testando o seu limite para com ela. Uma coisa interessante, né, amor? E a gente sempre conversou muito sobre isso. Os nossos filhos nunca foi de fazer pirraça. Gente, eu já vi, meu Deus do céu. Mas é porque eu nunca deixei. Eu já vi filhos de pessoas que eu nem conhecia. Quantas a gente já viu dentro de mercado, dentro de loja, meninos no chão, espirraçava, o que eu quero, e gritava. E aí a gente tá falando de birra, a gente não tá falando de nenhum transtorno, de nada disso. A gente tá falando de criança fazendo birra normais, para obter alguma coisa. Crianças normais, né? Sim. E os nossos filhos também, a gente sempre conversou. Ó, nós vamos sair, vamos ali, não tem como comprar nada que você queira agora. E eles sempre entenderam isso, até pediu, né? Você lembra? Ô pai, ô mãe, quando você puder, você compra pra mim, mas os nossos filhos nunca. Mas isso é limite, né? A gente sempre, na verdade, a gente nunca impôs, a gente sempre ensinou o que é ter limite.
É quando dá, dá, quando não dá, não dá, quando pode, pode, quando não pode, não pode. Logicamente, a gente corrigia, a gente chamava atenção, botava de castigo. A gente era muito de botar de castigo. De vez em quando você gostava de dar um tapinhazinho de leve. Eu não tinha. Eu evitava de bater. Não, porque ela gostava de corrigir mais, eu acho até pela questão da facilidade, né, amor? Não é porque de bater, é porque eu tinha mais medo de fazer isso, porque a gente costuma ser mais bruto, né? O homem costuma ser. A mãe, ela sabe como corrigir com mais carinho. A gente, o homem, costuma passar um pouco dos limites. Então eu evitava. Mas sempre que precisou, eu dei chinelada. Eu dei chinelada. Quando precisou, eu dei chinelada. Bom, eu queria trazer um tema aqui para a gente conversar um pouco sobre onde os pais mais erram na falta de limites ou no excesso de controle. Aonde você acha que a maioria das vezes nós, como pais, erramos? Na falta de limite. 100% na falta de limite. Porque quando você não dá limite ao seu filho, você não vai ter controle. Não existe controle. Porque ele não vai saber se controlar diante de qualquer situação, porque ele não tem limite para nada. E automaticamente você também não vai ter controle de nada. Porque se ele não tem limite, a tendência é ele fazer tudo que ele vier a sentir, ele vai expressar do jeito que ele quer. Você tem que ensinar o seu filho, olha, você está sentindo frustração. E o nome do que você está sentindo por você não ganhar um objeto é frustração. E é saudável. E tá tudo certo. Porque vai crescer uma criança sabendo o que é frustração, o que é decepção. A gente tenta poupar os nossos filhos? Tenta o tempo inteiro de coisas ruins. Mas tem coisas que são necessárias para a vida adulta e a gente não pode cortar isso. Os filhos precisam saber que nem tudo vai ser acessível, que nem tudo Que nem ele tudo é quer pra ele vai eles. ter. Infelizmente, hoje, no mundo que a gente vive, em função da tecnologia, do avanço e das condições financeiras de muitas famílias, e não dá para você separar, não dá pra gente não deixar os nossos filhos verem ou estarem participando da vida de algumas crianças que têm mais condições financeiras, né? A gente viveu momentos na nossa vida que a gente não tinha condições financeiras. Sim. E a gente dava o que podia, embora a gente quisesse dar tudo, a gente não tinha acesso a tudo. Mas a gente sempre mostrou para os nossos filhos que aquela era a realidade deles. Um dia eles talvez teriam. E nossos filhos cresceram querendo coisas que eles nunca tiveram. E talvez agora os filhos deles vão ter acesso a isso. Porém, os nossos filhos hoje têm acesso a coisas que nós nunca tivemos. Sim. Que eu nunca tive, que você nunca tive. Por exemplo, eu quando eu queria jogar videogame, eu ia para casa dos meus amigos, na minha rua. E cada final de semana a gente jogava um tipo de videogame. Esses dias eu estava conversando com alguém do meu trabalho, eu não lembro bem, e a gente falou um pouco sobre questão de videogame. Aí ele perguntou, você gostava de jogar o quê? Meu primeiro videogame foi um Atari, usado. E o dia que meu pai comprou esse Atari, que ele entrou dentro de casa, eu lembro, eu mais o meu irmão mais novo ainda era muito pequeno, mas o meu irmão, que é pareado comigo de idade, uma diferença, o Edo, eu chamei de Edo, ele chama Leandro, mas chamei de Edo, né? Nós viramos a noite de um sábado jogando Pac-Man, Enduro. Então, assim, era tudo assim, quadriculado, não era um jogo hoje, igual a gente tem, os nossos filhos têm acesso. Quando eu queria jogar um videogame melhor, eu ia pra casa dos meus amigos jogar PlayStation, Mega Drive, jogava Sonic, isso aí. Então, assim, os nossos filhos hoje têm acesso a coisas que nós não tivemos. Sim, sim. Mas na época deles, quando eles eram pequenos, eles não tiveram acesso a que outras famílias, que outras crianças tinham, porque tinham condições, né? Embora Sim. a gente queria dar, né? Sim, mas sabe o que eu acho bonito disso tudo? A gente não conseguiu, lógico, né? Dentro das possibilidades, a gente deu o que a gente conseguiu. A gente não conseguiu dar tudo o que a gente queria dar. Mas se você perguntar a todos eles, eu tenho certeza que todos eles vão falar que a infância que eles viveram foi a melhor de todas. Eu acho que a melhor infância que uma criança pode ter é quando ela tem acesso a criança da mesma idade dela. É quando ela pode trocar informação, né, com crianças da mesma idade, ela pode conviver. E principalmente se ela pode conviver com primos, com amigos ali próximo. Eu convivi com primos, eu lembro que no final de semana eu estava muito na casa das minhas tias, e também brincava muito na rua, e você também tem uma história assim também, né? Sim,
Eu ia nas férias para casa da minha avó, na zona rural, na roça, né? E passava minhas férias todas lá. Então, assim, eu amava ir para lá. Eu fico feliz que nossos filhos tiveram acesso a isso. Sim, sim, tiveram acesso a isso. E uma coisa que eu acho que toda criança, igual você está falando, tem que ter é incentivo, proteção e ser estimulada a ser independente. Você falou uma coisa muito interessante, né? Incentivo, proteção e estímulo, sim. né? Bom, vamos... A independência, né? Vamos falar um pouco sobre esses três temas? Sobre o estímulo, sobre a proteção e sobre o incentivo, né? A questão do incentivo é muito legal, porque a gente sempre incentivou os nossos filhos a terem coragem de fazer coisas que eles achavam que não tinham condição de fazer. Sim. Hoje a gente vê pais super protetores, não que seja errado, mas... porque cada um sabe sua realidade. Então, mas assim, às vezes pais muito super protetores e não incentivam seus filhos a tentarem fazer coisas difíceis, igual andar de bicicleta, né? Tem pai, não vou deixar meu filho andar de bicicleta. Bom, nós tivemos um filho que foi aprender a andar de bicicleta, acho que deve ter uns 2 para 3 anos, né? 3 anos. 3 É, anos. mais ou menos. Mas andou, mas eu incentivei ele descendo o morro, esfolando. Imagina a mãe. E você com o coração na mão. E o bicho, meu filho, foi hoje ele Eu anda. não vou dar, eu acho muito engraçado que eles olham pra mim. Eu não vou dar conta. Você vai sim, você vai conseguir. Você é esperto, você é inteligente, você vai conseguir. A gente precisa estimular os nossos filhos, a gente precisa incentivar os nossos filhos, mas a gente não precisa abrir mão da proteção, né? Não foi o que você falou? Sim. Incentivo, estímulo e proteção. Sim. Só que essas três coisas não podem ser demasiadamente de mais uma ou de menos a outra, Nada pode ser né? exagerado. Tudo que é Tem que ter um exagerado faz mal, isso é certo. Se você não estimula uma criança quando ela é bebê, ela vai ter dificuldade, ela vai ter atraso na fala, ela vai ter atraso no andar, vai ter atraso em várias Os coisas. nossos filhos andaram rápido, né? Com exceção do Lucas, O que Lucas primeiro demorou, vocês já viram. demorou um pouco mais. Ó, os nossos filhos lá em casa, olha só, gente, andava rápido, falava rápido. Muito rápido. Por quê? Nós temos 5 filhos, né? Igual ela já falou as idades, eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas eu acho que é 25, acho que é 21. 3, 25, 23. Que 23, amor? 25, 23, 20. Não é 21 não? Não, Jesus. o João tá com 23. 25, 23, 20, 18 e 13. Isto. Então vocês imaginam, gente, esses meninos tudo chegando lá em casa, né? E outros já andando, outros já falando, e daqui a pouco era um monte de menino conversando e falando. A nossa casa sempre foi uma casa muito cheia, a gente sempre teve próximo a muitas pessoas por causa da igreja, por causa do relacionamento que a gente sempre teve com muitas pessoas. Sim. Então tudo isso incentivava os meninos a andar, a falar, e a gente também quis criar os nossos filhos um pouco mais de independência, né? Sim, a gente não quis menino muito... Eu sempre busquei criar eles mais independentes, sim. Quando eu sabia que eles tinham condições, ensinava como que fazia um misto, porque às vezes quer comer. Fritar um ovo. O miojo nem se fala, né? Não, cozinhar, eu acho, o Lucas, eu parei, ensinei, e cozinha muito bem, tá, gente? Não faz um arroz, faz feijão, faz salada. É o filho mais velho, tá? É, o mais velho. O João Vitor também, eu sentei e ensinei, ou melhor, sentei não, né? Eu parei e ensinei. Laís cozinha muito bem também, mas aprendeu algumas coisas em casa, mas a maioria foi no restaurante da avó, quando minha mãe tinha restaurante. O Davi sabe também bastante coisa eu ensino, às vezes me liga. Mas hoje também com essas panelas elétricas hoje que você põe lá e faz tudo, hoje não queima, né, amor? Não. Quando eu aprendi a cozinhar, eu queimava arroz, o leite nem se fala, né? Leite é o seguinte, você piscou, olhou para trás assim, você fica vigiando ele um tempão. Você piscou, olhou, ele entorna, né? Mas uma coisa interessante, ainda dentro do que você falou, né? Sobre o incentivo, sobre o cuidado e sobre... Qual que foi o terceiro? A proteção, né? Eu acho que essas três coisas aqui a gente precisa ter muito cuidado, né? Incentivar, mas não incentivar demais, incentivar corretamente, né? Estimular a mesma coisa, né? Para aprendizado, para
para desafios, para enfrentar a vida que não é fácil, porque a gente não vai estar aqui para sempre. Os pais, nós, vocês pais, não estarão aqui para sempre. Então a Eu gente acho que precisa... criança ela precisa saber o que é certo e o que é errado. Ela precisa entender e você precisa afirmar, se for necessário, todos os dias. O errado é errado, o certo é o certo. Porque quando ela cresce com isso, automaticamente, quando ela está errada, ela vem até você, mãe, e ela já vem com o olho de você, um olhar mais assim, eu preciso de ajuda, porque eu fiz alguma coisa. E quando ela tá certa, você não vai duvidar, porque você ensinou ela que o certo é certo e o errado é errado. E isso é muito, muito engraçado, porque com 5 filhos, quando eles juntavam e faziam uma bagunça, eu sabia quem fez a bagunça. Tá, e dentro ainda desse tema que a gente está conversando aqui, sobre certo, errado é errado. Uma pergunta muito interessante é o seguinte: estamos preparando nossos filhos para o sucesso ou apenas para sobreviver? Estamos preparando para os dois. Sobrevivência e sucesso. Eu acho que não existe um só. Hoje a gente vê o seguinte, a gente falava assim, nossa, antigamente menino nascia igual gato, olho fechado. Os nossos meninos nunca nasceram. Os nossos Pelo filhos, contrário, nem ficavam deitados muito tempo. não, nossos filhos tinham que ficar vigiando porque eles não caem da cama, né? Sim. Você lembra que a gente cercava a cama de travesseiro, um monte de coisa assim, ó, coberto para não cair? Porque nossos meninos, eles realmente desenvolveram muito rápido, né? E falando ainda assim a questão de que preparar filho, né? Logicamente, a gente prepara os nossos filhos para serem fortes, para estar preparado para este mundo. Realmente lá fora é uma verdadeira selva. O mundo é competitivo. A geração de hoje está muito competitiva. A gente vê que já querem... Estão muito prematuro, né? Hoje, os jovens de hoje querem aprender... Eles têm facilidade, né, de aprender. Sim. Aprender mais de 1, 2 idiomas, aprende informática com mais facilidade, dominam... A Ana é prova viva disso. A Ana tem 13 anos, nunca frequentou um curso de inglês e a Ana fala inglês fluente. Verdade, fala inglês fluentemente. Tanto fala, quanto ouve, quanto escreve, e traduz, e escreve fluentemente. Verdade. Fazendo o quê? Assistindo o vídeo. Mas a Ana, desde pequena, eu não sei se você lembra, a Ana teve uma época que ela estava falando alemão, porque ela estava assistindo aquela Macho Urso no telefone em alemão. Verdade. Eu ficava em assustado alemão. de ver isso. Então, assim, é estímulo. Não tem jeito. Como que eu faço? Estimula o seu filho. Coloca vídeo em inglês, deixa escutar o vídeo em alemão. Talvez você não entenda, mas a criança está sendo estimulada dentro interessante. Já que às vezes o seu filho tem acesso, né, demasiadamente a celulares, a celular e a rede social, primeiramente é importante você ter regras, né, impor limites, né, depende da idade do seu filho, logicamente. Dificilmente você vai conseguir impor regras e limites para uma criança de 15, 16, 17 anos, 18 anos, então esquece. Mas até os 14 anos, ali, igual a gente tem uma filha de 13 para 14 anos, eu ainda vou mais além. Eu acho que quando você é pai, você tem que olhar sim o celular do seu filho. Não existe esse negócio de privacidade. Depois dos 18, aí acaba o limite, né? Aí eu acho que aí você já ensinou o que tinha que ensinar, ele aprendeu o que tinha que aprender. Aí não tem essa de ficar pegando o celular. Mas até os 18, você tem que ter acesso ao celular do seu filho, você tem que saber a senha, você tem que olhar o que ele está assistindo, sim, com quem que ele está conversando, sim. Isso é muito... Eu falo que criar os meninos, até o Davi, que é o 4º, foi um pouco mais tranquilo. A Ana já veio na era da internet, do acesso rápido, das informações rápidas. Eu acho que foi muito mais desafiador. E o interessante é o seguinte, que na época da pandemia, esse negócio, assim, ele desencadeou muito mais rápido ainda, né? Sim. Porque com o advento da pandemia, todas as disciplinas escolares, né? As aulas passaram a ser via Meet, né? Então... online. Então tinha que executar atividades e postar. E a pandemia também desencadeou também, assim, algo muito grande, assim, de uma forma geral, em todos os ambientes, inclusive ambiente de trabalho. Que
todo mundo... Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade, né? Falando ainda nesse gancho da internet, né? Então, assim, eu usava a internet só para o necessário. Uma pesquisa no Google, ou um e-mail, e olha lá. O WhatsApp, desse negócio, veio de uma forma, assim, avassaladora, né? Hoje a gente usa mais o WhatsApp do que a troca de e-mail. A gente tem muito troca de e-mail. E com isso, os nossos filhos, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, eles estão assim, muito acelerado, com muito acesso, com muita informação, uma geração de dopamina muito fácil, alto, né? E às vezes ficam horas e horas e horas ali, e se a gente não tomar cuidado, não olhar, inclusive a madrugada. Mas vamos lá. Qual que é a diferença entre criar filhos obedientes e formar filhos responsáveis para você, amor? Depois eu quero falar qual que é a minha visão. A diferença entre criar filhos obedientes e formar filhos responsáveis. A diferença? Isso. Eu não consigo ver uma diferença. Porque o filho, quando ele obedece, ele automaticamente já começa dentro de um mandamento, ele é abençoado. Tá. Então, assim, a obediência, ela vem, ele começa a entender a hierarquia. Ou seja, pai e mãe hoje estão acima de mim. Então, eu obedeço a eles. E quando eles vão para a vida, vão trabalhar, eles vão respeitar a hierarquia, porque já entenderam que é uma hierarquia. Responsáveis. Se você é obediente, passou por tudo isso, entendeu a hierarquia, você vai ter responsabilidade com tudo que você vai fazer. Porque você não vai destratar o chefe. Você vai destratar o chefe? Não vai. Por quê? Porque você passou pelo processo da hierarquia da obediência. Tá. Bom, eu vejo da seguinte forma, filhos obedientes, né? Como que a gente... Vamos lá, vamos falar um pouco da programação neurolinguística. Vamos trazer um pouco da PNL, dentro da área que a gente estuda hoje, que a gente está muito envolvido, né? Do 0 ano, vamos lá, né? A criança nasceu até os 7 anos de idade, a gente... é um momento de aprendizado da criança, né? Então a gente... Quando os pais são pais responsáveis, pais estruturados, né, que tem compromisso com a criação dos seus filhos... Na verdade, já começa na barriga, né? E sim, os estudos já comprovam que os estímulos já começam na barriga. O que a mãe sente, a criança automaticamente sente, tem todo o processo. O ambiente que ela vive faz toda uma diferença já começa na questão na do sentimento, né? Sim. Por exemplo, aquilo que você absorve de informação, se você está bem, se você não está bem, se você está triste, se você está alegre, acaba tendo essa troca, acaba tendo essa troca de tantas outras, como sentimento de informação. Muitos, né? Traumas talvez não começaram na infância, começaram na gestação. Mas vamos lá, o que eu vejo nessa questão? Né? De 1 ano de idade até os 7 anos, a gente vai ensinar nosso filho a andar, a falar, a se alimentar, comer, né? A ter um pouco de independência para algumas coisas. Ele para de ficar tão... Embora ele ainda é muito dependente de nós. Sim. Mas ele começa a saber o que é errado, porque você começa a colocar para ele que isso pode, isso não pode. E quando não pode, ele faz, a gente corrige, ou seja, através de uma palmada, ou seja, através de um castigo, e começa a entender que ele precisa obedecer para que ele não seja punido. Embora não é a leitura que a gente deve colocar na cabeça da criança. Então, mas eu vejo o seguinte, que a obediência, né, a diferença entre filhos obedientes e filhos responsáveis é que a partir do momento dos 7 aos 15 anos, quando a gente começa a formar o caráter das crianças, começamos a formar o caráter dos nossos filhos, e o caráter a gente não forma, nós não formamos o caráter dos nossos filhos só por falar. Nós fizemos o caráter dos nossos filhos através dos nossos atos, através do nosso exemplo, de dar uma palavra e cumprir com uma palavra, ou de cometer um erro e reconhecer pelo erro e saber pedir perdão, de assumir cumprir com os compromissos assumidos. Então a gente foi tentando ensinar para os nossos filhos, embora talvez a gente errou em algum momento, deixou de fazer alguma coisa, mas é o famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Porque a gente erra como ser humano, a gente erra como pessoa, a gente erra como pai, querendo acertar. Mas a gente acaba errando. Então, assim, eu vejo que a obediência, a diferença entre criar filhos obedientes
e formar filhos responsáveis é que a obediência é que ele tem que respeitar tudo aquilo que você falou para ele de uma forma que, se ele fizesse diferente, ele seria punido de uma certa forma pela sociedade. Então, Né? o que você Apontado fala pela de sociedade. punição, eu não consigo ver como punição. É tanto que eu sempre criei os meninos falando com eles. O que você fizer de bom vai ter consequência boa, e o que você fizer de ruim vai ter consequência ruim. Então, eu acho que não é... A gente não tem que criar filho falando que é uma punição. É uma consequência do ato, concordo, né, que ele tem, da ação que ele teve, houve uma reação. Vocês estão vendo, né, gente, que mesmo criando os filhos junto, aqui, um casal, né, o marido, A gente ainda mulher, tem discordância em algumas coisas. Tem algumas coisas, mas é normal, isso é natural, né? Não, Sim. é assim, eu nunca passei a mão na cabeça dos nossos filhos, também nunca, você menos ainda. Não. Às vezes você falava não, eu falava deixa, às vezes eu falava não. E sempre tinha uma contramedida, sempre tinha um balanço, né? Se a gente for olhar, se você perguntar todos, eu sou mais severa, sou mais brava, sou a mais exigente, a que mais exige, sou eu. Porque eu sempre fui muito de pode, pode. Não pode, não pode. Não tem meio termo. É verdade. Então, pra mim, sempre eu tive essa dificuldade. Eu acho que até os meninos mesmo já sabiam, ó. Minha mãe falou que não, não pode. Eles falam, eu vi eles falando um pros outros na hora de brincar. Mamãe falou que não, não pode fazer isso. Aí, às vezes, um deles tentava fazer. A mamãe já falou que não. Eu vou falar com a mamãe. Era assim. Realmente, assim, a criação dos nossos filhos foi desafiadora. Nós éramos pais novos, né? Sim. Quando nós tivemos o primeiro filho, você tinha 18 anos de idade, eu tava com 21, né? Os 3 anos de diferença, né? Mais velho, sim. Assim, entrando no 21, né? Porque nosso primeiro filho é de abril, nós somos de junho. Então você entrando nos 18, eu entrando nos 21. Então, assim, a gente teve que aprender muito, amadurecer muito, inclusive aprender a criar uma criança ainda sendo muito jovem, né? Foram muitos desafios. Mas, vamos lá, falando agora de pais ocupados e filhos carentes. A gente vê hoje que com a correria do dia a dia, muito trabalho, muita informação, todo mundo trabalhando muito, correndo atrás, querendo dar o seu melhor, buscando o seu lugar ao sol nas empresas, e aí acaba dedicando a mais, trabalho 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, e aí acaba que automaticamente esses filhos, essas criações passam a ser terceirizadas. Às vezes por uma babá, às vezes por uma avó, às vezes por uma tia, às vezes até por uma escola integral que fica o dia inteiro. E a gente lá em casa acabou que automaticamente você se dedicou a um período e um grande, longo período à criação dos nossos filhos. Você fez essa escolha de não terceirizar a criação dos nossos filhos, até porque a gente tinha 3 filhos, daqui a pouco 4 filhos, daqui a pouco 5 filhos, e eu sempre trabalhando, eu sempre fora de casa. E aí o seguinte, para mim foi muito difícil equilibrar a carreira, né, a presença emocional na vida dos nossos filhos, até porque a gente não tinha só trabalho, tinha também compromisso com a igreja. E aí acabou que você ficou com isso aí muito para você, né? E assim, hoje o que não, sim, ficou muito para você. Então assim, eu tinha minha participação, mas você estava mais próxima, você estava mais com os meninos. E aí eu estava à noite, eu estava final de semana, enfim, foi um grande desafio para você. Fala um pouquinho desse desafio de você como mãe, casa, porque tem pessoa que fala assim, porque o marido trabalha e a mulher fica em casa. Poxa vida, gente, serviço de casa é igual serviço de prefeitura. Eu falo muito, gente, serviço de casa é igual serviço de prefeitura. Não termina nunca. Ad eterno. Entra gestão, sai gestão, não acaba. E aí, fala um pouco desse desafio que foi para você. Serviço de casa não acaba nunca. Se você procurar todo momento tem serviço de casa. Com 4 filhos, eu vou falar dos 4 porque a Ana tem 5 anos de diferença aí do quarto pro quinto, né? Então, assim, com 4 filhos dentro de casa. Eu acho, com quase 100% de certeza, que você nunca pegou a casa
suja, Nunca. desorganizada, brinquedo espalhado para casa inteira. Nunca. Nunca. Essa mulher aqui, gente, tem um negócio nela de arrumação. Ela levantava 5 horas da manhã. Às vezes eu levantava esse horário, 5 e pouquinha. Essa mulher levantava para poder arrumar a casa, dar conta da casa, faxinar a casa. Eu ficava pé da vida com ela, porque faxinava a casa quase todos os dias. E nossos filhos sempre limpo, de banho tomado, alimentado, a casa limpa, organizada, a roupa lavada, a roupa passada. Fantástico, fantástico. Bom, mas nós já falamos isso no outro podcast. Hoje nós estamos falando sobre criação de filhos, sobre filhos, né? Sim. E foi um desafio realmente para você, né, amor? Sim. Como ele trabalhava, ele não acordava tanta noite. Então eu amamentei todos eles. Todos eles mamaram até 1 ano e pouco. Verdade. Então, assim, eram noites afinco amamentando. A casa precisava de atenção. Aí o filho também precisa de atenção. O marido precisa de atenção. Olha a demanda. E você que está em casa hoje, que é dona de casa, a famosa dona de casa, deixa eu te falar. Por mais que todas as outras te critiquem, não leve isso como crítica. Isso é privilégio para muito poucas mulheres. Por que é privilégio? Porque na hora que seus filhos crescerem, a primeira pessoa que eles vão lembrar, as imagens da infância, os vínculos sentimentais que foram criados, serão com você. Então, não se engane. Eu falo isso com propriedade. Hoje, ele até brincou que você falou. Que eu fiz, não é a cabeça dos meninos, não, como é que é? Não, hoje a gente tava conversando um pouco, eu tava pensando no negócio, falei assim, eu vou desistir, eu vou deixar de lado, não vou continuar com esse projeto. E aí eu falei com as meninas, né, com a Laís e com a Ana, que elas falaram, mas não foi Deus que falou que esse projeto é pro senhor fazer? Você já perguntou para ele? Você já perguntou para ele se não é para parar? É exatamente o que eu falaria, tá? E aí eu peguei e falei assim, vocês estão muito bem doutrinadas pela mãe de vocês. Isso é um complô? Vocês conversaram hoje? Então, ou seja... Mas olha para você ver, isso foi a educação de quando era criança fazendo efeito agora. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu sou suspeito de falar, né? Estamos aqui falando de criação de filhos. Logicamente que a gente não teria mais propriedade para falar do que a criação dos nossos filhos. 5 filhos. 5 filhos que deram certos. 5 filhos que é orgulho. 5 filhos que é alegria. A gente nunca teve desgosto, desprazer, sabe, de arrependimento de falar por que eu gerei, por que... Sabe assim, eu sou um pai, aí eu vou falar por mim, tá, meu amor? Depois você vai falar por você. Eu sou um pai muito alegre, eu sou um pai muito honrado pelo respeito, pelo carinho, pela atenção. Fico feliz que hoje, esse ano, né, já é 2026, né, gente? Olha aí, dia 2 de janeiro de 2026, que eu vou estar casando uma filha esse ano. Fico feliz por isso e fico triste de saber que daqui a pouco os meus filhos começam a ir, porque eu sou um pai que amo, sou um pai coruja. Logicamente que em algum momento da minha vida a gente erra, a gente fica ausente, mas a gente sempre procurou trazer os nossos filhos para próximo, a gente sempre procurou conversar, a gente nunca ignorou, nunca fez vista grossa, a gente nunca falou um sim quando era para falar não, e também a gente nunca falou um não quando era para falar sim, né? E imagine uma casa com 5 filhos. Eu lembro, amor, quando a gente chegava no restaurante, a gente ficava um pouco com vergonha no começo, porque a gente era muito novo, não lembra? Tem um fato Meu que, assim, Deus. eu lembro muito, não sai da minha cabeça. Uma vez que nós fomos no McDonald's, e tava só eu e ele. E fomos sair, vamos levar pros meninos? Vamos. A gente só tinha os 4 ainda. Eu acho que eu tava grávida de pouco da Ana, se eu não me engano. A gente tá morando aqui em São Paulo, no interior. E aí, a gente encomendou 4 lanches, né? Geralmente é assim, gente. Quando a gente vai encomendar, a gente encomenda tudo igual. É tudo de frango ou é tudo de carne. Porque aí não tem discussão, não tem aquele negócio. Fulano, por que fulano recebeu esse e eu não recebi outro? Verdade. Então, geralmente é tudo igual. Mas, voltando, né? A gente
recebeu os 4, né, negocinhos de lanche, porque a gente tinha pedido McLanche Feliz. A gente sempre leva por causa dos brinquedinhos, Sim. né? Então a gente recebeu as 4 caixinhas. E eu lembro que uma senhora olhou pra mim na mesa, nossa, que lindo! Você tá levando lanche pros seus sobrinhos? Eu olhei pra ela e falei assim, não, muito obrigada pelos sobrinhos, mas é pros filhos. Ela olhou pra mim, ela falou, sério, que são 4 filhos? Eu falei, sim, sim. E ela olhou pra mim e falou comigo assim, parabéns. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa com mais de um filho, com dirá 4. Não, na verdade, hoje não é normal, né? Por exemplo, Não. os nossos pais, sim, tinha. Embora eu sou de uma família de mais 2 irmãos, né? De 3 Sim. irmãos, mas a família do meu pai é uma família de 10, né? 7 mulheres, na verdade 10, gente, acho que é de 10. É de 10, isso mesmo, 9 mulheres, né? Não, 8 mulheres e 2 homens. A família dos seus pais também, enfim. E hoje não é normal. Então as pessoas hoje ficam tipo assim, cara, você é pai de 5 filhos, cara, é isso mesmo? Sim, eu sou pai de 5 filhos. E eu lembro quando a gente. Nossa, Deus do céu. Não, eu lembrei da Receita Federal, que já mandou ele fazer prova de Gente, vida. eu já. Na ano, acho que 2 ou 3 vezes que ele caiu na malha fina. Eu já caí na malha fina uns 3 ou 4 vezes, anos, acho 3 que anos 3 consecutivos, porque Eles não eu aceitavam. declarava eu, a minha esposa, 2 filhos. Eu declarava eu, minha esposa, 3 filhos. Não, quando tudo chegou bem. a ano que você caiu. Não, sim. Depois eu declarei eu, você, 3 filhos, depois 4 filhos. Opa, caí na malha fina. Aí eu tive que ir lá provar que realmente eu tinha 4 filhos. Depois veio a Ana, eu, você, 4 filhos e um 5º filho. Aí eu tive que voltar lá e comprovar. Mas a Ana, você caiu na malha fina, acho que mais de uma vez. Uns 2 anos consecutivos. Depois nunca mais eu tive esse problema. Mas enfim, eu acho que eles já vi meu nome e falaram assim, esse aqui é o pai dos 5 filhos lá. Bom, ainda dentro desse tema de criação de filho, a gente falando isso, principalmente os nossos filhos, e espero que isso sirva de exemplo, que outros pais que estejam nos ouvindo nesse momento, né? E talvez tenha aí muito filho também. A gente sabe que é difícil encontrar uma família hoje, né, da nossa idade, né, da nossa geração, pai de mais de 1, 2 filhos. Hoje os pais, hoje as famílias não estão querendo nem ter filhos mais, estão adotando, né, pets aí, substituindo filhos, porque não porque não querem ser pais, é por causa do tempo, trabalho é corrido, é a carreira que estão muito focado, né, enfim. E aí acabam que depois, quando vão parar e pensar assim, eu quero ter filho, já estão aí com uma idade mais avançada e realmente tem que ter muita energia, muito vigor para ter filhos, né? Dinheiro supre a ausência de tempo e atenção? Não. De forma alguma, né, amor? Não, de jeito nenhum. A criança, ela precisa, sim, de atenção. Voltando um pouco na não terceirização das crianças, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, quando a gente morar exatamente no lugar que a gente mora, eu me assustei muito, muito com a criação de filhos aqui. Isso eu sempre vou bater na tecla. As crianças vão sozinhas, andam sozinhas, porque realmente os pais estão com a demanda de trabalho grande. E 2, 3 empregos às vezes, né? sim, e eu me sinto privilegiada de poder acompanhar a Ana em tudo que ela vai fazer. A Ana vai comer um lanche. É coisa mínima aqui de onde a gente mora, mas eu faço questão de estar junto. E com tudo isso, o dinheiro, muitas das vezes as pessoas querem dar o melhor presente, a melhor casa, o melhor médico, a melhor assistência, mas o seu filho, ele precisa da sua melhor companhia, do seu melhor tempo, do seu melhor abraço, da sua melhor palavra, da sua melhor oração. Seu filho precisa disso. Ele não precisa do dinheiro. O dinheiro, ele vai trazer um conforto, mas acima do dinheiro, ele precisa de você. Ele precisa entender que é amado. Ele precisa entender que é querido. O interessante que você está falando, amor, é o seguinte, que hoje, às vezes, muitos pais, pela ausência, às vezes não porque querem, mas por questões de trabalho, questões, às vezes, de negócios, porque são empresários e dedicam muito tempo à sua empresa, e às vezes dão tudo que o filho quer e pede, achando que está suprindo aquele momento que ele não consegue passar.
Olha, pai, olha, mãe. Aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Você que hoje trabalha muito, assim como eu trabalho, assim como você trabalha, né? Trabalho fora, ainda estou vivendo um momento que eu estou ficando fora durante a semana. Embora nossos filhos hoje estejam grandes, mas olha só, mesmo que você trabalhe muito, mesmo que você dedique muito, eu sei que tudo que você faz pelo melhor, pelo bem da sua família, para proporcionar tudo de bom, de melhor. E a sua família entende isso, a sua esposa entende, os seus filhos entendem, né? Logicamente aqueles que já têm idade para entender. Mas quando você tiver um momento com o seu filho, que seja intenso, que seja de qualidade, que seja de presença, que você participe, que você converse, que você abrace, que você corra, que você jogue bola, que você nade, entre na piscina, ou vá numa cachoeira, ou ande de bicicleta, né, amor? Seja o que for, mas Sim. que os poucos momentos seja intenso. Mas o ideal é que você tenha grandes momentos de grande intensidade com seus filhos. Porque o dinheiro não vai suprir. É isso que eles vão levar para a próxima geração. Não se engane. Se eles têm um pai que trabalha acima de tudo, ou eles vão criar um filho onde eles estão 100% presentes, ou eles vão criar um filho igual você está criando eles. Muito provável que a tendência é fazer igual, né? E é isso. Seja mãe, 100% mãe. Seja pai, 100% pai. É interessante, ó, eu tenho até um tema que a gente fala aqui, ó, disciplina e punição, ou formação de caráter, né? Falando dentro de limite, disciplina e autoridade saudável, né? A gente falou até um pouco aqui sobre chamar atenção, sobre corrigir, né? E é bíblico, né? Não tire a vara do lombo do seu filho. Entenda, não é espancar. Pelo amor né? de Deus. Pelo amor de A Deus. gente não tá falando de bater e machucar uma criança. Hoje, se você, dependendo do jeito que você bate hoje, você tem que ter problema, né? Hoje, tem filhos hoje que chama aí conselho tutelar para pais. Sim. É errado isso, não concordo, mas é errado espancar. Mas eu lembro que quando a minha mãe corrigia, meu pai não era de bater, não. Mas quando minha mãe corrigia, minha filha, era um pedaço de mangueira, ou era alguma varinha, e o chinelo, chulapa de uma borracha, meu filho, que ficava a marca nas pernas e nas costas, né? A tatuagem nossa era isso, né? Que nas costas aqui. Bom, eu lembro que a mangueira até cantava no ar, fazia um barulhinho assim, sabe? E quando ela falava assim, ó, brinca na frente de casa. E menino, brinca. Quando você vê, já tá andando, você já fez a curva. E quando a gente passava da curva da rua, da nossa rua assim, da casa de uma tia nossa, que era referência, a gente só escutava ela gritar o nosso nome. A gente já sabia que ia apanhar. E quando chegava lá, a mangueira estava na mão. Estava na mão dela. Mas vamos lá. Disciplina e punição. Ou formação de caráter. Então, vamos lá para punição. Vamos colocar esse tipo de punição bem, assim, dentro do que eu acho. Não existe punição. Existe consequência. Eu sempre conversei muito. Todos eles sabem. Desde quando eles eram pequenos. Não pode fazer isso. Aí repeti, olha, isso não pode fazer por causa disso e disso. Fala Sempre vez, expliquei. Expliquei. E chegava um momento que eu falava, a gente acaba batendo, ou na mão, ou na poupança. Por quê? Não pode fazer. E eles cresceram assim. Então eles entendem que tudo que eles fizerem vai ter uma consequência. Quando hoje que estão de maiores, os meninos principalmente, ficaram de maior, fizeram 18 anos, eu chamei eles e conversei muito. Falei assim, ó, a partir de hoje, vocês são de maior, têm 18 anos, são responsáveis pelos crimes que vocês cometerem. Qualquer infração que vocês cometerem e a polícia colocar a mão em vocês, se vocês estiverem errados, não me chame. Eu tive essa conversa com o Lucas, lembra? Não me chame. Eu lembro quando o Lucas virou. Porque eu te ensinei para dar. Eu te criei para dar certo, para fazer certo, para saber o que é certo e errado e para fazer o certo. E é muito engraçado, porque quando eu pergunto para eles se eles lembram dessa conversa, eles falam assim: lembro. E eles nunca fizeram nada que eu precisei na delegacia para tirar. Eu lembro quando o Lucas virou e falou assim, agora eu sou de maior. Eu falei, não sei se você lembra. É de maior? Então vem cá. Botei dentro do carro, não sei se você lembra disso. E saí com ele e tive uma conversa séria com ele. Não tive essa conversa com os outros meninos porque, assim, por ser o filho mais velho, eu acho que
que, tipo assim, agora eu sou homem, agora eu sou dono do meu nariz, agora eu posso fazer o que eu quero, né? Então eu senti quando ele falou assim, agora eu sou de maior. Eu falei, você é de maior? Beleza, ó, show de bola, vamos conversar. E saí, tive uma conversa com ele, expliquei pra ele as mesmas coisas que você falou mesmo também. Sobre a questão da responsabilidade, do compromisso. Agora que você é de maior, né? É dono do seu nariz, então você tem que ter responsabilidade, compromisso com você. Só que minha casa, minhas regras. Nosso teto, né, amor? Nossas regras. Então a gente sempre nunca abriu mão do respeito, de seguir as nossas regras. Então tinha hora para chegar dentro de casa. Vai sair? Tem hora para chegar dentro de casa. O meu pai foi assim comigo. Eu podia sair, mas eu tinha hora para chegar. E ele trancava o portão. E quantas vezes a minha mãe abriu o portão para mim? Foi muitas vezes, não foi uma vez só. Então, assim, a questão da disciplina, ela não é punição. E ela também, ela ajuda um pouco na formação de caráter. Mas eu acho que a gente forma mais o caráter dos nossos filhos sendo exemplo para eles do que falando com eles. A gente fala pela experiência, né? Mas aí, quando a gente chega nessa questão de disciplina, consequência, né? É porque a gente já impôs limites lá atrás. Verdade. Não adianta você achar que você vai impor limites agora que ele é adolescente, que ele é jovem, porque isso não vai acontecer. O limite tem que começar isso aí. Lá atrás. Se é você... Olha, você não vai fazer isso. Isso daqui você não... Não, mas todo mundo, você não é todo mundo, você não vai fazer. Nós já falamos também. Então, né? assim, lógico, né? A gente tinha que continuar a versão. E é isso, não é todo mundo, não vai fazer. Quantas coisas que os nossos filhos quiseram fazer e a gente achou melhor que não fizessem. E quantas das vezes, nossa, que bom que você não deixou eu ir, que bom que você não deixou eu fazer. A gente também, vamos lá, amor, eu acho que um pouco mais eu do que você, mas a gente sempre foi protetor. Eu acho que é normal, todo pai, toda mãe que ama o seu filho, que preocupa com o seu filho, que zela pelo seu filho, é super protetor. Eu acho que até eu sou muito mais do que você. Você tem um pouco daquele negócio assim, deixa se quebrar a cara, vai aprender. É lógico, consciente. É um deixa consciente, é um risco calculado. Ficar de lógico, olho, deixa fazer, vamos ver até onde vai. Eu já ficava mais comigo, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, ó, nossos filhos tudo grande já, barbado aí na cara, com barba na cara, e eu ficava muito preocupado deles aqui em São Paulo, pegar ônibus, pegar Uber, cara, você falava, amor, tem que deixar, porque eles precisam aprender, e realmente hoje eles vão para lá e para cá. Então assim, a gente fica preocupado, a gente monitora, a gente acompanha, porque infelizmente hoje a gente vive num mundo muito difícil. As pessoas são ruins, as pessoas são maus. Sim, mas eu não quem posso vê cara, colocar não vê coração, ninguém carrega uma estrela na testa que eu sou numa bom. bolha mas e realmente... achar que ele vai ficar protegido. Não é assim. Eu tenho que ensinar ele, ó, tem perigos. Se você pegar um ônibus, cuidado. Aí a gente cita os perigos. Se você pegar um Uber, cuidado, tem esses perigos. E assim, as primeiras vezes que ele pegou, eu ficava assim, você já chegou? Tá tudo bem? Compartilha a localização pra gente acompanhar. Bem isso, compartilha a localização. O carro parou, aí eu mandava mensagem. Não, pai, por exemplo, a Laís na faculdade, indo pra faculdade, né? Não, pai, parou por causa do trânsito. Eu faço isso hoje, quando eles vão pro dentista. Às vezes eu não consigo levar, na maioria das vezes. E eu fico acompanhando. Aí quando fica muito tempo parado, eu ligo. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Por que não chegou ainda? Por que tá parado faz tempo? Então, assim, a gente sabe dos riscos que tem, mas os nossos filhos precisam aprender que também existem riscos e existe a vantagem, que eles estão livres para ir e vir. E entender que pessoas ruins têm em todo lugar, seja num terminal de ônibus, seja no Uber, seja no trabalho, seja onde ninguém for. Ninguém carrega uma estrela na testa de bom, de boa pessoa. Então eu sou totalmente a favor de soltar para que ele aprenda consciente. Consciente como? Olha, não é que eu solto e eles ficam à vontade, não. Mãe, eu vou em tal lugar. Tá, você vai em tal lugar. Quem vai estar em tal lugar? Fulano, Beltrano, Ciclano. Ok. Deixa o telefone ligado. Presta atenção. Na hora que eu mandar mensagem, me responde. Então, assim, passou algum minuto, gente... Ele é mais protetor, mas eu sou mais paranoica. Passou alguns minutos, não me atendeu, eu já começo a ficar desesperada. Eu começo assim, meu Deus, será que fizeram alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Será que fizeram alguma coisa com ele? E eu começo a ficar, fulano me atende. E liga, geralmente, né?
Eles não atendem na hora que a gente liga e eu começo. Aí eu começo a pegar o telefone dos coleguinhas. Fulano tá aí? Tá com você? Fala com ele pra atender o telefone. É assim. A turma de hoje é muito ruim de telefone, de atender Sim. telefone. Mas vamos lá, um negócio interessante que eu queria falar é o seguinte. Nós nunca deixamos de exercer a nossa autoridade como pai dentro de casa, como pai e como mãe. Nós nunca deixamos de exercer. E é interessante, é importante, você que está nos ouvindo e está nos vendo aqui, exercer autoridade dentro de casa é muito importante. Por quê? E também não é impor sua verdade. Não é né? impor, mas exercer autoridade. Porque é o seguinte, não pode haver uma mistura e uma troca, inversão de valores e de posição. Por exemplo, pai É pai. mãe é mãe e filho é filho. Né? Sim. E é assim que as coisas devem ser e é assim que as coisas acontecem. Isso não implica de você não ser a confidente da sua filha, mas você não tem que se colocar no âmbito de amiga no mesmo nível das amigas da idade dela. Ela tem que entender que você é amiga sim, você é confidente sim, mas você é mãe, você vai corrigir quando necessário. Você que cria, você que educa. Você vai falar não quando necessário. Você que alimenta, você que veste. Então, a obrigação do pai vai muito além de dar alimento, de vestir, de levar no médico. A gente está criando, educando, vai muito além disso. A gente está preparando filhos para serem pessoas. Para ser pessoas, para compor uma sociedade que não é uma sociedade. Nós falamos aqui no começo, é uma sociedade muito competitiva. Hoje não tá fácil, a gente vê como que não tá fácil criar filhos hoje. A vida hoje não tá valendo nada, as pessoas estão matando por muito pouca coisa. Então, assim, criar filhos para viver nesse mundo é muito difícil. E muito quando difícil. Um pai e uma mãe deixa de exercer a autoridade de pai e de mãe, constituída inclusive por Deus, dentro de casa, aí você tem que filhos rebeldes, filhos que batem pai, filhos que batem mãe, filhos que gritam com o pai, filhos que não respeitam a sua casa, faz o que quer dentro de casa. Então, ou seja, nós sempre colocamos a nossa posição de pai e de mãe. Ser pai e mãe como autoridade não quer dizer que você vai acertar tudo. Nós não acertamos em tudo. Nós não fomos e somos perfeitos em tudo. Mas a gente sempre educou pelo exemplo e sempre mostrou, esse aqui é o caminho certo. Se você quer escolher outro caminho, ok, é um direito seu. Mas você vai quebrar a cara, vai bater. A porta vai estar sempre aberta. Sim. Né? A gente sempre, pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre criação de filhos. Assim, eu troquei um pouco de diálogo com algumas pessoas e eu falo lá o seguinte, a forma que eu criei, a forma que nós criamos nosso filho, não quer dizer que é a forma correta ou a mais certa do mundo, mas deu certo. Né? Nossos filhos estão aí criados hoje e eles sabem o que é certo e o que é errado e eles sabem o que eles precisam fazer. Não quer dizer que a criação dos nossos filhos serve para outros pais, serve para outros filhos. Né? Cada família tem uma configuração, cada família tem uma cultura, isso é cultural, isso é premissa, isso é algo que está dentro de cada pessoa. Né? Então, assim, sim, nós dois somos pessoas diferentes que nos conhecemos e criamos nossas famílias, e aí aquilo que você aprendeu na sua casa, você trouxe, o que eu aprendi, eu trouxe, e é um conjunto de... Aí é que tá, muita coisa que eu aprendi em casa eu trouxe, mas muita coisa eu não quis repetir, igual. Eu também. Então, assim... Eu também. Eu acho que a gente tem que pegar o que é bom, sim. A gente tem que perpetuar o que é bom. O que é ruim, a gente tem que parar. Ou melhor, eu ainda afirmo, tem que parar em nós. Os nossos filhos não precisam carregar coisas ruins que vieram das gerações anteriores. Tem que parar em nós. Até que ponto dizer não é um ato de amor? Tem pessoa que fala, eu não vou falar não pro meu filho, tadinho do meu filho. Aí gera filhos fracos. Essa frase me pega. E filhos inconsequentes, né? O não é um ato de amor. Por mais difícil que seja ouvir um não. Nossa, eu ouvi muito não do meu pai. Ouvi muito não da minha mãe. E não morri por isso. E não me julgo que eu fui criado um filho fraco. Embora tem coisas que eu melhorei ao longo da minha vida, da minha caminhada, o meu amadurecimento. Hoje eu estou com 46 anos de idade.
Esse ano a gente vira 47, Jesus, tô quase 50 anos, meu Deus do céu. Bom, Quase enfim, 50 depois a produção tem que... corta essa parte aqui, produção. Mas enfim, a gente amadurece, né? Então assim, Sim. eu ainda amadureci. Cara, eu sendo pai, novo, com 18 anos, eu ainda amadureci criando filho. Eu acho que é o melhor jeito de amadurecer, porque você começa a entender que aquela pessoa precisa de você e você precisa estar estável, você precisa ter maturidade para criar. Talvez a gente, foi o que você falou, talvez a gente mais errou do que acertou. Talvez a gente não tenha feito as melhores escolhas. Mas uma coisa que eu tenho orgulho, e eu tenho muito orgulho de falar isso, que em qualquer lugar que os nossos filhos trabalhem, eles pedem para me conhecer, eles falam que sempre elogiam eles. Nossa, seus filhos são muito educados. Parabéns pela Isso aí educação é dos uma seus coisa filhos. que Isso, realmente... isso desde pequeno, eles são assim. Então, assim, é sinal de que eu fiz certo. Posso ter errado muito? Posso. Há uma premissa de ter errado muito? Sim. Mas, se chegou ao ponto de pessoas Mas eu de acho que a gente fora... mais acertou do que errou, amor. eu creio nisso pelos elogios das pessoas de fora, quando convive com eles e falam, parabéns, seu filho é educadíssimo. Parabéns, nossa, seu filho ajuda pra caramba aqui. E nós criamos filhos para ser forte. Nós não criamos filhos para ser dependente emocionalmente. Nós não criamos filhos para poder precisar de aprovação de pessoas lá fora. Sim. Pais, não crie o seu filho para ser fraco emocionalmente. Não crie o seu filho para precisar de aprovação de pessoas que não sabem nada sobre ele, que não participaram da vida dele, que nunca estiveram presentes no momento mais difícil dele, que sempre foi você. Não crie os seus filhos para poder ser dependente das pessoas. Crie seus filhos para ser independente, inclusive independente de você, para que eles possam saber se virar, porque nós não vamos estar pro resto da vida com nossos filhos, embora a gente acha que vai estar, né? Mas assim, já ficou mais do que comprovado para mim, para mim principalmente o seguinte, que os nossos filhos eles vão seguir o caminho deles. Sim. E a gente tem que ter tranquilidade de deixá-los ir, embora você fala sempre isso com mais facilidade para mim, né? De deixá-los ir porque nós fizemos a nossa parte. O que estava ao nosso alcance para fazer foi feito. O que a gente tinha para ensinar, a gente ensinou. Agora os nossos filhos vão para gerar a família deles e ensinar os filhos deles. Então, assim, eu vou sentir falta da minha filha que vai casar, mas uma coisa que me pegou muito foi quando ela foi experimentar, que ela experimentou o primeiro vestido dela de noiva, eu achei que eu ia chorar. E quando ela experimentou, o que vinha dentro de mim ela tá pronta. Ela foi criada, educada para casar, para ter uma família, para ser alguém. Não só casar, ser esposa, mas para ser alguém, para ser o que ela quiser ser. Então, assim, na hora que ela colocou aquele vestido que eu vi a primeira vez, eu falei assim, uau. Eu criei, eu eduquei, ela tá pronta para isso. Você sabe o que eu vejo nisso? Que a nossa participação, o nosso papel na construção da identidade emocional dos nossos filhos, ela foi predominante, ela foi muito importante. Sim. Porque é lógico, todo mundo tem frustrações. A gente tem, né? A gente já velho, maduro, experiente. Quantas vezes nós já caímos, já levantamos, já batemos com o cara na parede, já demos com o cara na porta fechada e quantas vezes a gente teve que enfrentar essa selva chamada vida aí fora e a gente viveu os nossos momentos de frustrações e não teve ninguém, né, para poder nos ajudar emocionalmente, né? A gente teve que se ajudar, né? Tivemos que dar um jeito. Aí não, a gente falou, pô, eu não posso permitir que o meu filho ou que os meus filhos sofra ou padeça falta de identidade emocional, ou seja, saber lidar com as emoções. E emoção é um conjunto de coisas que, ainda mais adolescente, né? Vamos lá, sente calor, sente frio, ama, odeia, eu quero, não quero, eu vou, eu não vou. Pra quem tem menino pequeno, eu só digo o seguinte. E não sei o que eu vou fazer da minha vida. Se vocês estão achando a fase infantil difícil, Vocês não sabem espere que é a adolescência,
Porque Meu ela é Deus. nível hard. Praticamente tivemos todos os filhos passando pela adolescência. Quase todo mundo junto. Todo mundo junto. Vocês imaginam uma casa com 5 filhos, 3 meninos, 2 meninas, e aí vinha na fase da aborrecência, ou melhor, não, na fase da adolescência, e as meninas, e a puberdade, o hormônio, a flor da pele. Legal que nossos filhos não eram de brigar, né? Não. Na minha época... Chegou uma idade, ele já não brigava mais. O máximo que rola, de vez em quando, e rola, é um bate-boca. Mas brigar mesmo, de cair na mão... Na minha época, com em casa é o seguinte, eu e meu irmão costumava rolar no tapa, incrível que pareça. E meu pai falava com minha mãe assim, faz o seguinte, amor, pode quebrar o cabo de vassoura na cabeça, na carcunda? Olha, gente, era mais ou menos assim mesmo. Que quando eu voltar, eu coloco outro cabo na vassoura. Só que a minha mãe gostava da mangueira. O negócio dela, minha filha, era mangueira, que a bicho cantava no ar, assim, que fazia até vu, assim, um negócio a espada do Star Wars lá, o sabre de luz. Maria Aparecida Ferrari. Eu nunca vou esquecer daquela mangueira cantando no ar, assim, ó. Eu, meus irmãos... E ai, mãe batendo. Às vezes nem tinha pegado. E a gente ai, e a senhora ia atrás. Não acertei. Ia atrás para acertar. Mas estamos vivos, eu te amo, tô aqui. E, né, Deu certo? Deu certo. Ninguém morreu com as mangueiradas, né? Hoje tem pai que não levanta a mão pro filho. Já falamos aqui, corrija, é bíblico, mas não espanque. Bater, corrigir também é amor. Deus, ele corrige aquele que ele ama, nós também temos que corrigir. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre como ensinar valores em mundo que relativiza tudo. Eu acho que é um tema difícil, né? Falar sobre como a gente ensina valor no mundo hoje que tudo é normal, que tudo é natural, que pode isso, que pode aquilo. Isso não podia na época dos seus pais, hoje pode. Assim, a gente sempre teve a preocupação dos nossos filhos fazerem coisas erradas, entrar por caminhos errados. As coisas são muito acessíveis hoje. Mãe, e tudo é relativizado assim, de como hoje é o normal. Hoje pode. Não pode... Hoje, na verdade, o errado virou certo, o certo virou errado, né? Então, eu acho que a melhor coisa para se fazer em questão de certo ou errado nos dias de hoje, né? No que tudo pode pegar realmente os exemplos do que realmente deu certo e realmente o que deu errado. Porque não tem nada que fala mais do que o exemplo ou as consequências daquilo que deu certo e daquilo que deu errado. Não tem como eu falar que uma pessoa vai fazer o errado e ela vai ter consequência boa. Não existe isso. Então, eu acho que o que a gente pode apresentar para os filhos da gente, e é o que eu sempre apresento para os meninos hoje, é isso. Olha, fulano está fazendo o que você quer fazer, mas deu certo? Você acha que vale a pena? É só olhar um pouco pro lado, você acha que vale o risco? Às vezes dá certo. Por um tempo? Por um período. Mas e as consequências disso? E tudo tem consequência. Se você fizer a coisa certa, tem consequência. Boas consequências, reconhecimentos, admiração. Se você fizer coisas erradas, pode até dar certo por um tempo. Você vai ser admirado pelas pessoas que concordam com aquelas coisas erradas. Mas, no final, né, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele conduz à morte. E às vezes a morte não é só a morte física, é a morte espiritual, tem as pessoas afastando da gente, mas, enfim, nós sabemos que não é fácil criar filhos. Não. Nós tivemos um grande desafio, acho que hoje a gente tem muita propriedade para falar sobre criação de filhos, para falar, a gente viveu aí fases e momentos difíceis com cada filho, e cada filho pegou uma etapa diferente da nossa vida, viveu momentos melhores, com mais abundância, com mais fartura. A Ana pegou um momento melhor. A Ana foi a melhor de todas, né? Nasceu no momento que já comia McDonald's, que já tinha McLanche feliz, que a gente já ia direto em restaurante. O Lucas pegou a pior mas parte. O Lucas, o filho mais velho, meu filho, foi fralda de pano e sacolinha pra... Meu Deus do céu. Sacola plástica. Toalha de rosto. Às vezes a fralda acabava, de gente esqueci de falar, eu chegava... Gente... Não, do Lucas foi fralda de pano. Fralda de pano, não, mas você lembra, amor, também, quando acabava a fralda e era de madrugada e para não vazar a noite toda?
Não, eu já fiz muito Meu isso. Jesus, muito. Sacola amado, plástica, gente. porque era o que. Gente, Sacola plástica mesmo, sacola de mercado, não é a calça plástica, não, tá, gente? É sacola. Furava-se o pé, atravessava, amarrava em cima e tinha que virar o dia, a noite, para no outro dia comprar, né? Mas, enfim, hoje a gente glorifica a Deus, né? Que a vida dos nossos filhos vão ser com os filhos dele diferente, porque Deus mudou a nossa vida, né? Sim. Verdadeiramente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E sabe o que eu acho lindo disso tudo? Que até o nosso genro, ele vem pegar conselho com a gente. Então, quer dizer, a gente pode ter errado em muitas coisas, mas também acertamos em muitas outras. E o que nós erramos, a gente ensina o seguinte, ó, não faça dessa forma, porque essa forma a gente fez e não deu certo, né? Então, assim, criar filho, ter família, a gente está aqui falando, por que a gente vem aqui, né, põe a nossa cara, fala aqui? Porque a gente acredita que podemos ajudar outras pessoas, né? Tem pessoas, quantos Danielas e Leonardo estão por aí hoje, talvez vivendo esse momento, afastando de filho, perdendo o seu filho, terceirizando a criação do seu filho para outras pessoas, para os amigos, para a rua, sabe? Assim, deixar o seu filho fazer o que ele quer, ir aonde ele quer, isso não é amor. Não é a melhor escolha. Isso não é amor. Eu sou um grande pai, uma grande mãe, porque meu pai, minha mãe é um paizão, a mãezona, porque deixa eu fazer o que eu quero. Não faça isso. Porque, infelizmente, depois vem a consequência, vem o preço, né? Bom, e a gente já está chegando no finalzinho aqui desse podcast de hoje, falando sobre filho, criação de filho. E assim, eu queria falar aqui, para a gente finalizar aqui, exemplo, legado e futuro. Tendo esse tema, o quanto os filhos aprendem mais com o que vem do que o que ouve. 100%. Eu também acredito, amor. Eles aprendem, eles replicam mais do que o que você faz do que o que você fala. Eu falei isso no vídeo que eu fiz, não tem muito tempo. Eu falei o seguinte, porque parece que até para desafiar a gente, você fala, menino, não faz isso, ele vai lá e faz. Fulano, ele vai lá e faz. Nós também éramos assim, porque parece que a gente quer desafiar ou quer mostrar que eu vou fazer e vai dar certo. Mas vai ser diferente o resultado, isso, né? Mas quando você dá o exemplo pelo fazer, eles olham muito mais, eles veem muito mais, né? E uma coisa interessante que a gente aprendeu a praticar, e nunca é tarde para aprender a praticar, eu falo o seguinte, que família é igual uma empresa, né? Tem lá os dois CEO, que é o pai e que é a mãe. E às vezes, a nossa família, no nosso caso, a gente tem um conselho, né? Porque a gente tem 5 filhos. É uma empresa bem grande, com 7 funcionários, com 7 pessoas. E a Bíblia fala muito bem, naquele que não governa bem sua casa, né? Os seus filhos, não vai governar bem uma igreja, não vai governar bem, né, para quem é um pastor, uma empresa. Então, quando você é um bom líder, um bom exemplo, né, uma boa referência dentro de casa, você vai ser também na igreja, você também vai ser na sua comunidade, você vai ser na sua família, para a sua família, e vai ser nos seus negócios, na empresa que você trabalha. Sendo você dono do negócio ou sendo você um gestor no negócio, né? E aí a gente sempre participou, nossos filhos, para algumas decisões, né? Porque, nós vamos fazer isso, o que é que vocês acham? Tome exemplo. Não que eles são a decisão, mas é interessante ouvi-los. Agora, é interessante você participar os seus filhos para algumas coisas. Porque tem decisões que quem vai tomar é você, a sua esposa, você e o seu esposo. Não é que eles. É aquele negócio, não é que a decisão eles vão tomar. A gente vai escutar a opinião que eles têm a respeito do que precisa ser feito. Porque nós não sabemos tudo. E quando as pessoas estão de fora da situação, ou até mesmo dentro, mas com um olhar mais afastado do olho do furacão, ela tem uma clareza até melhor das coisas. Então, a gente escuta muito o que eles têm para falar. Por quê? Porque eles têm uma clareza do que está acontecendo. A gente vai mudar. O que vocês acham? Porque não vai afetar só a minha vida e a sua vida. Vai afetar a deles. Porque tem escola que vai mudar, tem faculdade que vai mudar, tem emprego que vai mudar. Então, assim, tudo isso a gente tem que sentar e conversar. Pessoas que tomam decisões sem conversarem umas com as outras, principalmente dentro de casa, estão fadadas a ter que voltar atrás sempre. E se ainda tiver a oportunidade de voltar atrás e consertar, ok.
E se Mas não às tiver essa vezes, oportunidade? pode Né? não ter. Bom, amor, a gente caminhando pro finalzinho aqui, eu queria trocar ainda uma ideia aqui com você. Né? Se a gente for falar sobre isso aqui, a gente falaria muito tempo, né? Porque é um tema bem profundo, né? Mas a ideia é trocar aqui, trazer um pouco de experiência e poder mostrar para você o seguinte, que para uma família hoje, né? Do pleno século XXI, com tanta informação, com tanta acessibilidade, com tanta coisa, com tudo que tudo hoje pode fazer, você pode tudo, você pode fazer o que você quiser, essa metanoia, porque a metanoia ela é a mudança de mentalidade, de mente, mas a metanoia pode ser boa ou pode ser ruim, e hoje a juventude está vivendo uma metanoia que ele pode tudo, ele se sente o super-homem, né? Tipo, eu abro a camisa aqui, meu peito é de ferro, eu faço o que eu quero, eu posso fazer tudo e não vai acontecer nada, né? Mas as consequências elas vêm, né? Então, assim, quais os erros dos pais de hoje poderão custar caro no futuro? O que você acha hoje que a grande maioria dos pais, e a gente conhece muitos pais, a gente vê, é só ligar a televisão, é só rolar um feed de uma notícia, a gente vê quantas coisas ruins, mas o que você acha na sua concepção como mãe, e depois eu vou falar a minha como pai, quais são os erros hoje que os pais cometem hoje que pode custar caro no futuro, na criação de seus filhos? Olha, eu vou listar alguns que eu acho que para mim é fundamental. É a falta de qualidade de tempo com eles. Seus filhos precisam entender que são amados. Os filhos eles precisam entender e você precisa demonstrar que eles são amados, que eles são queridos. A falta de limite. Concordo com você, falta de limite. A falta de proteção. Tanto no âmbito proteção mesmo, física, proteção emocional, proteção espiritual. Momentos de mesa, conversa, Sim. o não. A Também. falta de falar não pode, não vai, você não tem que fazer isso, não concordo. A falta da hierarquia, do filho achar que pode mandar em tudo e em todos. Amor, eu louvo a Deus, de verdade. A gente está aqui batendo esse papo e a nossa vida é tão corrida, né? A gente tem a nossa atribuição, você tem a sua, eu tenho a minha. Nós temos a nossa participação nessa casa, não sou eu e nem não é só você, somos nós dois, nós somos os pilares. A nossa casa está de pé hoje pela misericórdia de Deus e pela nossa postura, por toda a dificuldade que a gente tem, a gente enfrenta, né? A divergência que ainda acontece, porque existem as divergências, por mais que a gente seja muito alinhado, são 27 anos de casado, 28 esse ano, mas a gente às vezes tem divergência e eu vejo que você é muito centrada, você sabe muito bem de colocar as coisas e às vezes eu ainda tenho meus momentos imaturos, né? Gente, a gente vai ser eterno menino, eterna criança. Eu sou responsável. Né? A minha esposa fala, quem dá mais trabalho? O filho da minha sogra. É o filho da minha com sogra. certeza. Nesse caso sou eu, que sou filho da sogra dela, né? Mas a gente tem aí, né? Só muda o brinquedo, o tamanho, né? O carro vira um carro grande, a moto vira uma moto grande, né? Enfim. Mas assim, logicamente, eu sou responsável, eu dou exemplo aos meus filhos, eu cobro dos meus filhos, eu dou... como é que fala? Oh meu Deus, fugiu a palavra aqui. Mas eu dou bom exemplo e dou também bons conselhos, né? E eu sei que eles me pedem porque eles sabem que eu tenho bons conselhos para dar. Nunca vou dar conselho errado para meus filhos e nunca vou aceitar e concordar com coisas erradas que eles vierem a fazer ou fizeram e sabem da consequência. Mas eu concordo com você que a questão do carinho, da atenção, mostrar que são amados, mostrar que nós estamos aqui para o que der e vier, isso é importante. Eu vejo que muitos pais erram justamente por isso. Às vezes por não dar amor, por não dar carinho, por não dar atenção, por terceirizar tudo isso para outra pessoa ou para as amizades lá fora errado, porque existem as amizades que vêm a campa e faz o papel. Isso que eu ia falar, que o amor que você negligenciar hoje, seu filho vai achar de uma forma errada, na pessoa errada, no momento errado, e isso terá um preço muito alto a ser pago. E pode ser tarde demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala para o seu filho que você ama, fala que você está com ele.
fale não para ele, mostre para ele, né, o que pode, o que não pode, o que deve, o que As não deve. consequências do errado, as consequências do certo. Mostre para ele que a vida não é fácil, que nem tudo é flor, que nem tudo é sol, que tem chuva, que tem tempestade, que tem pedra Nem no caminho. tudo dá para comprar. Que a estrada não é pavimentada, É que ele isso. vai receber não, que ele vai frustrar, que ele vai se decepcionar, que ele vai chorar. E tudo bem, isso faz parte do crescimento. Não crie um filho fraco, não crie um filho frouxo, crie um homem, crie uma mulher de verdade, para amanhã ele ser um profissional, para ele fazer parte da sociedade, para ele ser um pai de exemplo, para ela ser uma mãe, uma mulher de exemplo, para ser forte. Não crie filhos fracos, porque hoje o que a gente mais tem são os filhos fracos. E não estou falando de religião, estou falando aqui de criação. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo de hoje aqui, se você tivesse que resumir a educação dos seus filhos, dos nossos filhos, né, em uma palavra, qual seria? Resumir a educação, tudo que você ensinou até agora. Bom, nossos filhos hoje já estão formados. Resumir Né, em até uma de palavra. 13 anos. Amor. Foi dado muito amor. E eles sabem que são amados. E eu tenho certeza. Outro dia até vi um meme, eu ri muito. Eu falei assim, Laís, eu sei que seria eu que tá assim. Se a sua filha fizer alguma coisa errada, para quem ela ligaria primeiro? Eu tenho certeza que é para mim. Então, assim, a confiança, o amor. Eu acho que amor, para mim, é a palavra. Amor. Bom, como o amor de mãe ele já é muito grande, já tem demais e sobe, inclusive respinga até em mim, né? Logicamente que eu também tenho minha parcela de amor, porque é lógico que eu amo meus filhos, sou pai, poxa vida, né? São parte de mim e quero os meus filhos bem. Mas assim, eu resumiria assim, em uma única palavra que a gente corrigiu, a gente falou. Palavra. Uma palavra. Então tá, vou falar uma palavra numa frase. Correção no momento certo, na hora certa, que foi preciso. Correção, então, Correção. seria a sua palavra. Sim, porque a correção não é só não é a correção de bater, é a correção da gente falar assim, tá errado. Não concordo. Não faça isso. Eu não faria isso. Então assim, não vou te apoiar. Não vou te apoiar. Por quê? Porque aí é o seguinte, é a consequência que ele iria assumir sozinho. Então eu acho assim, resumindo a educação dos nossos filhos e o nosso exemplo, né? Porque a gente nunca fez mal para ninguém. Não é que nós somos os melhores, bonzinhos e os perfeitos. Mas os nossos filhos, eles têm exemplo dentro da nossa casa. Sim. De pessoas que... Eles cresceram ajudando uns aos outros. Sim, porque todos que estão porque a gente criou nossos filhos assim. Sim. Né? A dividir, a dar mais do que receber. Os nossos filhos são bons nesse ponto. Sim. Né? Eles não são materialistas. Sim. Eles não são presos a bens materiais. Né? Isso é muito legal. Eu me sinto muito realizado na criação dos nossos filhos em relação a isso. Porque é mais sobre dar do que receber. É bíblico isso. Né? A lei do retorno vem através disso. Bom, e para encerrar esse bate-papo aqui, porque senão a gente ficaria falando muito mais tempo aqui, uma pergunta final de impacto, assim, ó, de encerramento. Essa aqui eu deixei para o final, gente. Para você também, aí ó, pense bem. Se o sucesso profissional não significar filhos emocionalmente saudáveis, ele realmente valeu a pena? Não. Vou repetir, hein? Se o sucesso profissional não significar filhos emocionalmente saudáveis, ele realmente valeu a pena? Definitivamente não. Né? Então a gente sabe que... Não, porque o seu maior ministério é a sua casa. Começa dentro da sua casa. Quer ser um grande pastor? Começa seja primeiro dentro da sua casa um sacerdote. Sim. Quer ser um grande líder? Comece dentro da sua casa, liderando a sua esposa, liderando os seus filhos. E vice-versa, a sua esposa também te liderando, porque não é sobre estar atrás, ou estar na frente, ou estar embaixo. É estar um lado do outro. É o que a palavra de Deus diz. Né? Um ajudou o outro e disse, esforça-te, tenha bom ânimo que eu te ajudo. Tem dia que a gente está bom, tem dia que a gente está ruim. É aquela pergunta do último podcast, né? É 100%... ou 150%, 200%. Não, é 50%, né?
É que você falou que naquela É, outra, eu né? falei que isso vai depender. Tem dia que vai ser 0% e o outro vai ter que dar o 100%. Isso. Tem dia que vai ser 10%, vai ser 5%. E aí vai contrabalanceando, né, E tudo se isso. você pudesse dar agora, e olhando para aquela câmera ali, se você pudesse dar agora um conselho ou uma sugestão, né, para muitos pais, muitas mães agora que vai estar nos vendo agora nesse momento, está nos ouvindo, que está passando um momento difícil com seus filhos, sente que já perdeu a rédea, que não tem mais respeito, que o filho já não ouve mais, mas que ainda há esperança, há jeito, e não é por força nem por violência. Qual que é o conselho que você daria agora para esse pai e para essa mãe? O que você falaria agora? Porque mãe tem um coração, um amor, uma coisa, o amor ágape, né? É o amor de Cristo pela igreja. O que você daria esse conselho para a gente encerrar agora esse nosso podcast? Eu acho que toda pessoa, quando ela vai para um caminho errado, ela faz uma escolha errada, muitas das vezes, sendo filho, ele quer ser visto, ele quer ser amado. Então, olhe para o seu filho como uma pessoa que errou, que tem os limites, que é falho, mas que precisa de você, que precisa do seu colo, que precisa de ajuda. Não abandone aquilo que o Senhor te permitiu gerar. Talvez não seja o melhor dia, talvez não seja a melhor história que Ele está construindo, mas chegou o tempo de você intervir e cuidar dele, e cuidar emocionalmente do seu filho. Ele precisa do seu colo, ele precisa do seu abraço, ele precisa ouvir que você ama, tanto mãe quanto pai. Isso faz toda a diferença na vida de um filho. E quando ele crescer, quando ele virar um adulto, isso vai fazer uma diferença enorme na caminhada dele como adulto. Uau! É mãe falando, né, gente? É mãe falando. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso primeiro podcast de 2026. Primeiro de muitos, a gente vai vir aqui com outros temas. Vamos falar aí sobre carreira profissional e vamos falar sobre fé, e vamos falar sobre família, né? Como equilibrar tudo isso daí. E breve a gente tem uma novidade também aí, logo aí também, esse mês ainda, né? Falando aí sobre ganhar o mundo aí, não perder a família, que é o bem mais precioso, não negociar a fé, né? Olha o Uma spoiler. novidade que tá vindo aí, tá saindo no forno, fresquinho, mas eu quero muito aqui, é muito sempre gostoso, prazeroso tá aqui de cara a cara com Daniela Ferrari. Não é com a Gabi, é com a Daniela Ferrari. Falando com ela, trocando essa informação. E olha, gente, que a gente conversa, a gente vive 27 anos junto, mas é sempre uma surpresa quando a gente vem para essa mesa e quando nós estamos na frente das câmeras aqui, né? É muito legal, muito gostoso, é muito gostoso, eu amo, eu adoro de verdade, mesmo, de verdade, tá fazendo isso aqui com você. E a gente vai ter esse ano muitos convidados, pessoas que vão estar participando aqui com a gente. Bom, quero agradecer você com muito carinho, com muito amor, por ter estado aqui conosco. Espero que tudo que foi falado aqui, que foi dito aqui, sirva de apoio, de ajuda e que você possa tirar proveito disso aqui. Quero deixar um beijo para você no seu coração e dizer que você é muito importante. Não deixe de participar conosco dos próximos episódios. Sim. Tá bom? Um beijo para você. Até mais.